Irmãos, paz do Senhor, o Senhor me direcionou a palavra dele, irmãos, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 13, que a palavra do Senhor diz assim: Eu vi tudo com os meus próprios olhos, escutei tudo com meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Irmãos, aqui, na palavra do Senhor, aleluia, que eu já falei, que essa tradução é um pouquinho mais atual, irmãos, mas o significado é o mesmo. O que o Senhor me direcionou através da palavra dele, irmãos, aleluia, que muitas das vezes, pessoas se reúnem. Aqui no caso de Jó, os amigos foram até Jó, ali querendo entender a situação de Jó, e aí acabaram o quê? Enfiando os pés pelas mãos, irmãos? Acabaram ali falando besteira, Porque há situações, sim, que pessoas são direcionadas pelo Espírito Santo, Através da palavra para nos confrontar, Porque a palavra, ela confronta, edifica, exorta, e consola, Aqui eram para ser direcionado por Deus era uma questão de consolo, Nem que seja um silêncio acolhedor. Mas os amigos de Jó se aproximaram de Jó e começaram ali a indagar e começaram, tem alguma coisa de errado para ele estar nessa situação. Fizeram ali da vida de Jó uma novela, irmãos? O que o Senhor Espírito Santo, o que Deus está me direcionando, o que o Espírito Santo está me direcionando através da palavra dele, que muitas das vezes, pessoas, aleluia, aproveitam, que a gente está passando por uma determinada prova, estamos passando ali por um particular com o Senhor, No caso aqui foi a prova de Jó, aleluia, foi em todas as áreas, foram tocadas, Mas o Senhor ali, aleluia, que estava provando Jó, E assim, irmãos, que o Espírito Santo colocou no meu coração, que provavelmente esses amigos de Jó tinham seus erros, para querer julgar Jó, Ainda que Jó tivesse errado, Que aqui foi um caso de prova, Mas ainda que ele tivesse errado, irmãos? Se não era direcionado para o Espírito Santo de confrontar, então era bom fazer o quê? O que Jó falou aqui. Antes poderiam ficar calados, que vocês passariam por sábios, De ficar falando aí, procurando achar motivo, e estão aí falando mentiras ao meu respeito, me acusando. Então, muitas das vezes, irmãos, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Muitas das vezes fazem reuniões, a nossas costas. A fulana está passando por isso, deve ser por isso, isso e isso. E acabam emprestando a boca para o inimigo, porque não está ali falando, aleluia, direcionado pelo Espírito Santo, Está ali falando, aleluia, através do seu achismo, fazendo da minha vida, na vida dos irmãos, uma novela, Uma série para ficar acompanhando, E aqui os amigos de Jó demonstraram ali uma amizade sincera, irmãos? Aleluia. Pelo menos ali eles não foram sinceros, Quantas pessoas aí, irmãos, que só tem curiosidade sobre a nossa vida, em vez, de muitas das vezes, da mesma fé, em vez de buscar orar, ou somente, entrega fulana em tuas mãos, Senhor, se for tratar com o Senhor, se for uma prova, está em tuas mãos, quando a gente ora sobre intercedendo, ali na direção do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo coloca no nosso coração as palavras certas, para interceder pela pessoa, e quando não é para interceder também, aleluia, glória a Deus, mas falar o que não sabe, irmãos? Aqui os amigos de Jó falaram que não sabiam, E aqui Jó, o que ele fala? O Senhor já repetindo aí com a gente, aleluia, repetindo para nós, A situação, de quê? Da gente buscar aqui, ele fala aqui, quero falar com Todo-Poderoso, E discutir com ele a minha questão, no nosso caso, o que nós entendemos, Através da palavra do Senhor? Da gente buscar ali o quê? Conversar com Deus, Que ele vai se manifestar assim como se manifestou na vida de Jó, irmãos?
Então, irmãos, é isso que o Senhor colocou no meu coração, né? Que se as pessoas andam aí falando que não sabe, na frente dos irmãos, né? Que os irmãos ficaram aí tristes, né? Certas acusações, né? Que o irmão, a irmã sabe que o Senhor está provando, sabe que o Senhor está tratando, moldando o caráter, né? Aleluia, preparando o irmão para um patamar maior. Aleluia, entristeceu o irmão, entrega na mão do Senhor, irmãos. Aleluia, né? A gente ora, a gente pede perdão sim pelo muitas nossas falhas. A gente, se o Senhor promete, a gente entrega nas mãos dele, porque ele nos molda-se o nosso caráter, trata nosso caráter, né? E glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor está nos transformando, né? O Senhor está, aleluia, não, aleluia no sentido, né, irmãos, da gente, glória a Deus, sempre cair nos mesmos erros, né? Isso aí, irmãos, é algo tão particular. Eu particularmente sinto isso no meu coração, que isso é algo tão particular, irmãos. Né? Eu acho que se for para eu julgar, né, é melhor eu ficar calada, que eu me passo por sábia, né? Porque eu vejo que no meio cristão tem muita pressa de julgar o próximo, né? E, irmãos, a gente peca, se a gente não pecar em atos, a gente peca em pensamentos. Né? Eu não estou falando que Deus se agrada e que a gente tem que achar lindo os nossos pecados, não. Mas eu acho que a gente tem que entender o nosso particular. Né? A gente tem que entender ali, Senhor, se eu busco todo dia a tua graça me basta. Então não cabe a mim ficar julgando o próximo, né? E isso é algo assim que eu tenho que colocar em prática, o irmão tem que colocar em prática. Porque está escrito, né, que não julgues para não ser julgado, ou seja, quem muito julga, irmãos, muito faz. Aleluia, e muitas das vezes faz as escondidas, né? E Deus ali olhando, e também está na palavra, que nada que fica oculto, né? Aleluia, que o Senhor não traga a luz, né? Então, essa palavra, irmãos, é uma palavra de peso, mas ela corta primeiro aqui. Então, eu que venha me vigiar, aleluia, né? Porque muitas das vezes a pessoa está passando ali por provas. Então, que eu venha vigiar, né, irmãos? E o Espírito Santo vai nos direcionar, irmãos, a gente abrindo nosso coração para a palavra, ele vai nos transformar a cada dia, né? E o Senhor coloca em meu coração, né, que os improváveis serão aprovados, né? O Senhor já tem um tempo que ele me entregou essa palavra, aleluia, né? Mas chegou um tempo de cumprimento, né? Talvez quando o irmão, né, recebeu aí uma palavra, aleluia, o irmão, ele entendeu só o raso. Quando Deus me deu essa palavra, né, que eu senti agora, né, eu, eu pensei, né, em entregar para os irmãos, aí agora o Senhor de novo me incomodou para eu entregar, aleluia, né, porque a gente tem que passar adiante, né, aquilo que o Senhor, aleluia, fala aos nossos corações. Quando o Senhor me entregou essa palavra, eu entendi só a parte rasa, mas agora o Senhor, aleluia, com o passar do tempo, ele me mostrou a profundidade, o peso dessa palavra, né? Que se encaixa na minha vida e se encaixa também na vida dos irmãos, né? Cada um aí a sua maneira, né? Que os improváveis serão aprovados. Quando o Senhor entregou essa palavra, ele entregou diretamente para mim. Ele confirmou no monte com o irmão. Na semana seguinte, eu encontrei com esse mesmo irmão e mesmo irmão afirmou essa palavra, né? Ou seja, o peso espiritual dessa palavra, eu entendi que era algo assim, só raso, era um raso, mas com profundidade, né? É como se a palavra pudesse ser representada pelo mar. E eu entendesse só a parte rasa do mar, sendo que tem profundidade, tem peso. Aleluia, essa palavra, né? Os improváveis serão aprovados, ou seja, nós fomos provados, né? Como Jó foi provado. Aleluia, para ser aprovados, né? Improváveis, né, irmãos? Porque era improvável o cenário de Jó e Jó sair aprovado aos olhos humanos. Aos olhos humanos. O próprio inimigo, toquei em tudo. O próprio inimigo. Então aí é o que o Senhor coloca, né? Que chegou um cumprimento, aleluia, da palavra dele com peso, com profundidade, que ele nos entregou. Aleluia, que nós estamos saindo aprovados para a honra e glória do nome dele aí, dessa prova. Aleluia, assim como foi na vida de Jó, na nossa vida também. Aleluia, todas as áreas que o inimigo colocou a mão,
vão ser restituídas ao longo da nossa vida, irmãos. Aleluia, nós sabemos, né? Os irmãos aí que essa palavra se encaixa, nós sabemos que foi tudo tocado, foi tocado no espiritual, foi tocado, aleluia, no financeiro, foi tocado, aleluia, no sentimental, até mesmo na nossa saúde, mas será restituído para a honra e glória do Senhor, aleluia, né? Porque o Senhor não prova sem saber se vamos passar ou não, aleluia. O que nós não podemos é desistir, irmãos, no meio do caminho, nos acovardar, né? Que nem Saul se acovardou, né? Aleluia. Nós temos o que? Ser guerreiros que vai adiante, né? Temos que ser o que? Segundo o coração de Deus, né? Aleluia, que obedece, né? Errar, erramos, né? Mas permanecemos ali na fé, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Fique na paz de Jesus e guarde essa palavra no coração, irmãos, porque se eu sentir no coração que é para compartilhar, aleluia, porque o Senhor tem mistério. Aleluia, também na vida dos irmãos através dessa palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.